paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje para poder estudar um pouco mais da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a lição de número 3, aonde o texto áureo diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A verdade aplicada: Deus trouxe à existência o que antes não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. Os objetivos da lição: estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher, mostrar o propósito da criação de Deus. Os textos de referência estão em Gênesis. Nós vamos agora no capítulo 1, do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 3, e disse Deus: haja luz e houve luz. No versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Versículo 10, e chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e dias para anos. A nossa introdução diz assim: O Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, amados. No primeiro tópico, nós vamos estudar sobre o Deus que criou os céus e a terra. E nós respondemos a pergunta: por que existe algo ao invés de nada? Quando nós falamos da doutrina da criação, nós falamos da origem de tudo. E, ao meu ver, é a principal doutrina do cristianismo. Nós trabalhamos com as 3 ideias de criação, queda e redenção. E, por um motivo bem lógico, a criação é a principal doutrina porque a restauração, a redenção, a salvação, ela só pode acontecer em um mundo caído, na queda, no pecado. E a queda, o pecado, só acontece no mundo criado. Então, a criação, ela é a principal doutrina. E na modernidade, nós vemos muitas ideias filosóficas, teorias, que combatem essa doutrina, que é a doutrina da criação. Na Idade Média, era consenso pelo cristianismo católico, que Deus criou todas as coisas. Mas, devido à cisão, né, da Idade Média para a Idade Moderna, e a briga que tiveram entre a igreja, os clérigos, os teólogos, com a ciência e os filósofos, levaram a ciência e a filosofia se divorciar da religião, da teologia. E isso causou que, na modernidade, a cosmovisão ou a visão de mundo não era mais produzida pela igreja, portanto, não era mais teocêntrica, Deus no centro de tudo, e tornou-se antropocêntrica, o homem no centro de tudo. No século XIX, Charles Darwin, ele postulou a ideia de que não havia um criador. O mundo, ele era um efeito sem causa, que ele veio do acaso, veio do nada. E essas ideias, elas vêm se perpetuando desde então, entrando nas escolas, nas faculdades, e todo o meio secular, muitas vezes, compreende o mundo de uma forma naturalista, de uma forma ateísta, excluindo a ideia que já vem pregada desde a igreja primitiva, de que Deus é o Criador de tudo.
Nós sabemos pela palavra de Deus que Ele criou todas as coisas, e o cristianismo, também o judaísmo, é a primeira religião a afirmar que Deus criou todas as coisas. Os não entendiam desta forma, eles entendiam que o universo, a matéria, a natureza e o mundo era eterno. E eles entendiam o tempo de uma forma cíclica, de uma forma que não tinha começo, nem meio, nem fim. Mas a ciência moderna, ela acaba contradizendo isso, e é importante ressaltar que nós cristãos dialogamos com a ciência. Nós conversamos com a ciência porque a ciência ela tem um método eficaz de verificar as coisas que estão na natureza. Mas existem algumas concepções filosóficas que são pseudociências, que se infiltram no meio da ciência para afirmar coisas que a ciência não comprova. E a Bíblia, ela está como uma verdade infalível, uma verdade inerrante para desmentir as mentiras que existem no meio de muitas filosofias. Então, o universo, a ciência já comprova isso, que o universo teve um princípio, que ele teve um começo, e que o tempo que nós vivemos não é um tempo cíclico. Teve um começo, ele tem um meio, e pela Bíblia Sagrada nós sabemos que haverá um fim. Então nós entendemos, pela palavra de Deus, que Deus ele fez o mundo e tudo o que nele há. A Bíblia afirma claramente que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele criou tudo. Nós vemos isso em Atos capítulo 17, versículo de número 24. Nós vemos isso em Provérbios capítulo 3, versículo de número 19. Amós capítulo de número 4, versículo de número 13. Jeremias capítulo de número 10, versículo de número 12. E Salmos capítulo de número 24, versículo 1 e 2. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. O poder da palavra de Deus, porque Deus ele criou o universo, a natureza, ele criou os minerais, os vegetais, os animais pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que nós vemos, contemplamos, ele não foi feito daquilo que é aparente. Então, em Salmos também de número 33, versículos 6 e 9, deixa claro que Deus ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a palavra de Deus, ela não só criou, como também ordenou toda a criação de acordo com aquilo que estava no pensamento de Deus. Diferente de nós, que pensamos muitas vezes, e aquilo que nós pensamos não vem à existência, o pensamento de Deus se tornou algo existente porque ele proferiu com a sua palavra, e quando ele disse haja, houve. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, e foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Também nós vemos neste primeiro tópico a satisfação de Deus em tudo o que ele criou. A Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, nos faz uma narrativa de que Deus criou o mundo em 6 dias. E nós vemos que em cada dia, ao término da sua criação, de cada dia, ele viu que era bom. Mas quando ele termina o 6º dia e ele cria o homem, a Bíblia diz que ao ver toda a criação feita, formulada, pronta, ele viu que era muito bom. E isso destaca o atributo de Deus de bondade, no sentido de que tudo que Deus faz, ele faz de forma perfeita, é boa, é agradável, porque é segundo a sua vontade. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, e ele tem satisfação, ele tem prazer, ele se agrada daquilo que ele fez. Nós aprendemos que
Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. No segundo tópico, nós enfatizaremos que o homem, ele foi feito por Deus. Ele é criação de Deus. Pela narrativa de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos que o homem, ele foi criado e formado diferente dos outros seres e as outras coisas da natureza. Como nós citamos no primeiro tópico, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o ser humano ele foi feito de forma diferente. Na nossa antropologia, ou a doutrina do homem, o que é o homem, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o homem ele segue uma tricotomia, ou seja, ele é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. E nós podemos entender que o homem foi feito matéria e a sua parte imaterial, que é a alma e o espírito. Nós vemos na narrativa de Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, que Deus formou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós percebemos também que ele, ao criar o homem, ele formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente. Nós vemos que Eva, ela foi formada a partir da costela de Adão. Deus criou ambos, mas na hora de formar, formou o homem do pó da terra, e Eva, a mulher, ele formou da costela de Adão. Nós vemos que o homem, ele ocupa um lugar destacado na natureza. Deus deu a ele a responsabilidade de administrar a natureza, de dar nome aos animais, de cuidar da fauna, da flora. Isso coube a Adão e Eva o cuidado com o jardim. E nós vemos também pela Bíblia Sagrada que o homem, ele por ter um corpo que Deus assim o formou do pó da terra, ele participa ou está unido à criação, mas também ele pode se unir a Deus, porque Deus fez o homem em espírito. Nós sabemos que o homem ele tinha uma comunhão direta com Deus, mas depois da desobediência, no capítulo 3 de Gênesis, da incredulidade, que ele quebrou o relacionamento com Deus, aí nós vemos que o homem se tornou separado de Deus e só em Cristo nós podemos voltar a ter o Espírito ressuscitado para ter comunhão com Deus. Portanto, pela Bíblia Sagrada, o homem é o único ser que comunica-se com a natureza, que está unido à natureza, mas também que pode ter um relacionamento direto com Deus através do Espírito. Quando falamos da criação, que Deus criou toda a natureza e também o ser humano, surge a pergunta sobre o mal. Quem foi que criou o mal? Ao olhar para as Escrituras e também a teologia cristã, nós sabemos e afirmamos que Deus ele não é responsável pelo mal. Deus criou o homem livre e a liberdade humana é a possibilidade do mal. Nós, em uma especulação teológica, alguns teólogos e filósofos cristãos discutem que Deus ele tinha 5 opções e entre elas a primeira opção era não ter criado nada. A segunda, ele poderia ter criado o ser humano com liberdade para poder fazer só a vontade dele, mas não poder pecar. E isso seria uma liberdade falsa, porque o homem seria um robô, uma máquina. Deus poderia ter criado o homem sem liberdade nenhuma, e aí ele ser apenas uma programação do próprio Deus. Mas Deus também poderia ter criado o homem para viver em um mundo livre, aonde ele pudesse pecar, fazer tudo errado, mas no final todos eles
aceitariam a salvação em Cristo Jesus. Não foi essas opções que se tornou a realização divina, mas o mundo que nós temos, que o teólogo e filósofo Leibniz disse que é o melhor dos mundos possíveis, aonde o homem tem liberdade para pecar, e alguns serão salvos e outros não se salvarão. Isso nos faz entender que Deus ele fez o homem livre, mesmo sabendo que o homem ia pecar, mas ele possibilitou-nos a vivermos uma verdadeira liberdade. O teólogo Sproul contesta a frase de Leibniz e diz que esse não é o melhor dos mundos possíveis. O melhor dos mundos possíveis é aquilo que está escrito nos profetas, e o apóstolo Pedro também afirmou, aonde haverá novos céus e nova terra, onde habita justiça. Então, entre as opções, não ter criado nada, ter criado um mundo não livre, ter criado um mundo livre onde não poderíamos pecar, ou ter criado um mundo livre onde poderíamos pecar, mas no qual todos aceitariam a salvação, Deus preferiu fazer um mundo onde nós que fomos criados temos a liberdade de fazer o que quisermos, pecarmos e também escolher a salvação em Cristo Jesus através da obra e da graça do Espírito Santo. Nós aprendemos que o homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. No terceiro tópico, nós vamos mostrar os propósitos de Deus na criação. Nós já discorremos que o mundo ele não foi feito por acaso. Deus ele tem os seus propósitos, ele tem o seu desígnio, ele tem a sua direção, o seu sentido e o seu significado em toda a criação. Nós podemos recorrer ao pensador, teólogo e filósofo Agostinho, que disse nas obras As Confissões: fizeste-nos para ti, ó Deus, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Agostinho tomou nota de que o homem é criação de Deus. Percebeu também que o homem sem Deus, afastado de Deus, ele vive uma vida perturbada, inquieta, porque o sentido e o significado de sua vida só reside em Deus. Mas Agostinho termina a sua frase com um brado de esperança, que em Deus, ou seja, em Cristo Jesus, nós podemos repousar. Em outras palavras, nós encontramos significado e sentido para a nossa existência apenas no Criador. A criação, ela tem o propósito de manifestar a glória e o poder de Deus. E nós podemos verificar isso na Bíblia Sagrada, que a criação ela é uma manifestação do Criador em Salmos de número 8, versículo de número 1, 19 e versículo 1, também 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e versículo 12, e Isaías 43, versículo 7. Mas também a criação, ela pode oferecer e faz louvores e adoração a Deus. Toda a criatura, ela manifesta louvor e adoração a Deus. Apenas os anjos e os homens foi-lhe dado a liberdade de louvar e adorar a Deus livremente, por escolha. E, portanto, em Salmo de número 98, versículo 7, 8, e 148, versículos de 1 a 10, nós vemos que Deus ele recebe louvor e adoração das suas criaturas. Nós vemos, num terceiro ponto, nesse tópico, que nós vemos a habitação prover lugar para louvor e adoração de Deus, mas também que Deus
não formou a terra para que ela fosse vazia. Deus criou a terra, os seres humanos, para habitar a terra de maneira plena e glorificar o seu nome. Sabemos que estes são alguns propósitos pelo qual Deus criou todas as coisas, como diz em Romanos capítulo 11, e que diz que para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nesse versículo, nós entendemos que Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é a razão, é Ele quem sustenta e Ele fez com um propósito nele mesmo. Portanto, conhecer a Deus é conhecer o sentido, o significado da nossa vida. Me agrada muito a fala do teólogo John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Ao meu ver, o maior objetivo pelo qual Deus criou a natureza e o ser humano é para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. Uma vez que perdemos, ele restaurou esse relacionamento na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós aprendemos que Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósitos, não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Conclusão: cabe a cada um de nós a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato dele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação.